Algumas escolas já estão começando, né? Receber os psicólogos, nós já organizamos, então nós queremos conversar um pouco com vocês sobre isso, tá? Então, nossa pauta de reunião será, basicamente, a apresentação do programa Psicólogos na Escola. Nós conversaremos um pouco com vocês também sobre a agenda de como foi organizada essa agenda, como é que a gente está pensando em como atender todas as escolas da nossa diretoria. Também nós estamos conversando um pouquinho sobre o relatório, que algumas escolas já estão preenchendo, ou seja, que o psicólogo está preenchendo, né? E depois nós vamos conversar também um pouquinho sobre o termo de referência, que é um documento que nós recebemos em São Paulo, no qual traz todas as orientações acerca de como esse programa vai estar funcionando. E, por último, né, não menos importante, nós temos que estar conversando com vocês também, que nós temos a nossa Gisele, que é a supervisora responsável dos polos, né? Acho que a Gisele, a gente todas as diretorias do Polo 13, tá? Mas ela está aqui alocada à nossa diretoria. Então, nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre esses assuntos, ok? A gente dá boas-vindas para quem já está entrando, para que a gente possa aí começar a nossa apresentação do dia de hoje, né? Então, nós vamos pedir para que a Dina coloque a apresentação. Esse documento nós recebemos de São Paulo, tá? É o resumo do que nós temos que estar conversando com vocês sobre o programa Psicólogos na Escola. Então, o programa se chama Psicólogo na Escola, né? E ele aí, o que ele vem trazer? Ele desenvolve ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem com a participação da comunidade escolar. Além disso, ele auxilia na mediação de conflitos e na construção de clima harmônico nos ambientes escolares na busca da melhoria da aprendizagem. Ou seja, se a gente voltar lá para a resolução 48 de 2019, a gente percebe claramente que esta é a finalidade deste programa. Então, vamos melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, mas com a participação da comunidade escolar. Porque uma das ações primordiais dos psicólogos é que eles estejam trabalhando com a comunidade escolar. Além disso, a proposta é auxiliar na mediação de conflitos e na construção do clima harmônico nos ambientes escolares. Ou seja, nós sabemos que nós estamos enfrentando constantemente muitos conflitos, né, nos espaços escolares, e que o clima ele é um indicador da eficácia da escola. Então, se faz necessário que a gente construa e auxilie este clima harmônico, né, no ambiente escolar, buscando a melhoria de aprendizagem. E o outro objetivo que traz aí, a gente já estudou um pouco isso, quem leu já lembra que nós temos uma lei federal. Essa lei federal, a 13.935, 2019, ela nos diz que, para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais, tendo como atender o que está especificado no termo de referência. Então, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo está fazendo, com este programa, nas escolas, o cumprimento da lei federal, né? Então, eles colocaram que, bem especificado no termo de referência, ou seja, a legislação não traz o termo de referência, porém, a Secretaria de Educação elaborou um termo de referência, e esse termo nós vamos conversar um pouquinho mais adiante na reunião. Próximo. E o que o texto traz? Ele traz dimensões e frentes de atuação. Então, qual é a função desse psicólogo na escola? Primeiro, conhecer e se inteirar da atividade educacional, para assim desenvolver determinadas áreas de intervenção e um trabalho envolvendo toda a comunidade escolar.
Então, esse primeiro contato que nós orientamos os psicólogos para que eles estivessem com vocês, com as equipes gestoras, tentando se inteirar como é que a escola funciona, onde a escola está, em que contexto a escola está inserida, né? Para depois eles pensarem aí em determinadas áreas de intervenção. Lógico, esse psicólogo ele não vai resolver todos os problemas possíveis e imagináveis da escola, porém ele pode estar junto com a comunidade escolar, organizando aí ações interventivas, né? Auxiliar na compreensão e inclusão da diversidade humana e desconstruir violências e preconceitos. Vocês sabem muito bem que vocês têm toda uma ampla, né, discussão sobre isso, então, nós precisamos desconstruir essas violências e trabalhar nessa perspectiva, contribuir na observação e no diálogo sobre os processos psicológicos contidos nas relações família-escola e didático-pedagógicas, compreendidas em cada grupo turma. Ou seja, quando a gente começa a discutir isso, né, a gente sabe que o diálogo é primordial, a gente sabe que todos os processos psicológicos da relação família-escola estão presentes na escola, e essa relação ela é estabelecida, né, em dupla mão, digamos assim, e as didático-pedagógicas. A gente sabe muitas vezes que as questões de aprendizagem estão comprometidas desta forma, né? Então, se faz necessário que eles também possam, juntamente com vocês, compreender como é que essas desigualdades sociais e como esses direitos humanos estão sendo contemplados na escola, né? E aí, a proposta desta frente é que eles possam criar grupos de apoio. Aí a gente já começa a conversar com vocês, assim, não pode ser individual? A proposta é que o psicólogo seja um psicólogo institucional. Se é psicólogo institucional, ele vai trabalhar com a instituição. E a instituição ele vai trabalhar com grupos de professores, com grupos de alunos, com grupos de apoio, de uma forma que possa desenvolver as habilidades socioemocionais individual e a coletividade escolar. De novo, nós vamos insistir muito nisso. A proposta é que seja trabalhos coletivos, para que eles possam realizar a mediação nos espaços de formação dos servidores, famílias e comunidade escolar. Então, quando a gente lê as dimensões e frentes de atuação, a gente entende um contexto amplo desse programa, né? Vamos tentar ler essas dimensões e essas frentes de atuações para que a gente possa desenvolver o trabalho da melhor forma possível. Em seguida, eles trazem, então, eles resgatam de novo, né, que é a preposição de ações e planos de intervenção à equipe escolar, direção escolar e dirigente de ensino em conjunto com a equipe do Conviva. Então, os psicólogos, eles estão vinculados ao Conviva, e nós aqui, eu na figura de supervisora, a Dina e o Amador com o PEX, estamos responsáveis para fazer essa intervenção e essa interlocução, tá? E aí o slide, ele traz claramente qual é a função do psicólogo: apoiar a equipe gestora e demais profissionais na interação com os responsáveis pelos alunos e comunidade escolar, apoiar a elaboração e desenvolvimento de ações do plano de melhoria de convivência escolar, em parceria com os autores. Vocês lembram que nós já conversamos isso em outras reuniões. A Resolução 48/2019, ela propõe que cada unidade escolar tenha um plano de convivência escolar, tá? Eu sei que muitas escolas, esse ano, devido à mudança do governo, nós também não chegamos a cobrar. Nós estamos agora com os psicólogos, estávamos aguardando também a presença deles, né? E vocês sabem que demorou bastante, desde fevereiro. Então, o que nós estamos combinando com eles e combinando com vocês? Que vocês já comecem a se organizar no plano, né? Eu sei que nós estamos em outubro, só tem novembro e só tem dezembro até 15 de dezembro, mas talvez nesse período a gente possa fazer ações pontuais, certo? Porque a legislação estabelece e essa ação pode ser feita da melhor forma possível e viável, tá? Por quê? Porque ele diz em parceria com a diretoria, com a unidade escolar, com o professor orientador de convivência. Vocês sabem que nós só temos 2 na nossa diretoria. Existe uma
uma previsão que a secretaria vai fazer este credenciamento para professores POCs, tá? Mas a gente está aguardando ainda a maiores informações, tá? E ele também pode elaborar e promover formações, orientações e dinâmicas coletivas com os profissionais da educação e estudantes. Então, o supervisor, ele pode ali, nas 3 horas, naquele momento que ele está na escola, pode fazer dinâmicas coletivas, pode fazer formações coletivas, pode fazer orientações, a própria secretaria está determinando isso, tá? Realizar atendimento individualizado aos alunos nos casos em que o profissional entender necessário para fazer as orientações e encaminhamentos à rede protetiva. Então, vocês sabem, tanto de Caraguá, como de Ubatuba, de São Sebastião e Ilhabela, nós temos as redes de proteção, as redes protetivas. Então, o psicólogo pode, sim, lógico, o aluno está ali surtando, o aluno está numa crise enorme de ansiedade, o aluno precisa de um atendimento urgente, ele pode fazer esse atendimento individualizado. O que eu já conversei com eles, e vou orientar vocês, né? E nós já acertamos aqui, quando o aluno for menor, temos que fazer, de preferência, obrigatoriamente, a autorização dos pais. Isso a secretaria já disponibilizou o modelo, nós já disponibilizamos para vocês, certo? Outra coisa é que a gente está orientando que seja sempre com um profissional da unidade escolar. Lembra do Psicologia Viva? A orientação era sempre que o psicólogo estivesse com o menor ou com os pais ali presentes, com o menor e com algum responsável da escola. Por quê? Para que a gente evite maiores problemas, tá? Então, a ideia nossa é que vocês possam estar sendo, zelando para que não possa vir nenhuma implicação depois, tá? Porque o psicólogo, a psicóloga atendeu o aluno sozinho, o aluno é menor, então nós vamos evitar essa situação, tá? Empregar somente, cabe ao psicólogo empregar somente métodos ou técnicas ou instrumentos de avaliação reconhecidos cientificamente na prática profissional do psicólogo, de acordo com as normativas e diretrizes vigentes do Conselho Federal de Psicologia. Sim, nós temos normas, nós temos regras, e o psicólogo também tem, né? Tem os conselhos federais que determinam quais são as normas, e muitas vezes a gente tem que tomar o cuidado para que eles, como profissionais, e nós também, né, estejamos fazendo as coisas, os métodos, as técnicas, os instrumentos de avaliação reconhecidos e validados pelos conselhos federais. Próximo. Agora sim, o que eles passaram para nós aqui? Nós até achamos que esse seria o supervisor, mas não é o supervisor. A Gisele já está aqui presente? Não? Tá. Então, nós recebemos, né, o programa, ele recebe um supervisor por diretoria. Ele é o supervisor responsável pelo polo, tá? A Gisele é uma psicóloga que mora na diretoria, em Caraguatatuba, e ela está alocada na diretoria de Caraguatatuba, tá? Só que ela vai cuidar de Jacareí, de Guaratinguetá, das diretorias aqui, Taubaté, né? Então, ela vai estar responsável pelas outras 6 diretorias. Então, qual é a função da Gisele? É acompanhar as diretorias e a execução das atividades dos psicólogos, certo? Acompanhar a elaboração dos relatórios de acompanhamento, que nós vamos conversar um pouquinho com vocês, porque tem os relatórios, todos os profissionais que estão adentrando nas escolas têm um modelo de relatório a ser preenchido, tá? E auxiliar quando necessário. Então, se nós tivermos alguns problemas com os psicólogos, nós vamos encaminhar para supervisão, que é a Gisele. Realizar visitas técnicas a unidades escolares sempre que possível. Então, de repente, a supervisora do programa, ela vai estar indo às escolas quando for necessário. E ela é corresponsável, juntamente conosco, a estar levando
uma interlocução entre as equipes de psicólogos e a diretoria e a SEDUC, tá? Ela pode auxiliar o psicólogo a compreender a comunidade escolar e as demandas decorrentes da vida no ambiente escolar, e em conjunto com o psicólogo, ela também pode estar propondo ações e planos de intervenções para mitigar os problemas identificados na comunidade escolar. Então, essa é a função do supervisor responsável do programa, né? Vocês, acho que a maioria sabe, é uma empresa que foi selecionada, é a MED+, que está contratando os psicólogos. Então, a contratação não é pela diretoria, a contratação ela é feita por essa empresa, tá? Então, todas as intervenções de contratação, de seleção, de credenciamento, está junto à empresa. Inclusive, a Gisele, ela foi contratada pela empresa, tá? Nós estamos aqui simplesmente fazendo o meio de campo, né? Próximo, Dina. Dina, próximo aí. E exceções. Toda regra tem exceções, então a nossa exceção vou retomar e deixar um pouquinho mais claro. Realizar atendimento individualizado aos estudantes, nos casos em que o profissional entender necessário, para fazer as orientações e encaminhamentos à rede protetiva. Ah, supervisora Márcia, você já disse isso? Sim. Por quê? Para que a gente possa, inclusive eles acrescentaram aqui, os atendimentos individualizados deverão ser informados ao CGRH e Conviva com antecedência. Se possível, deve constar no relatório mensal do psicólogo, tá? Então, o que nós entendemos? Que esses atendimentos individualizados, eles podem acontecer, sim. Ah, não pode? Pode, sim. Só que esses atendimentos, eles precisam ser um pouco mais sistematizados, né? A palavra seria essa. Então, precisa fazer. O CGRH, por que o CGRH? Porque o CGRH, ele é o responsável pelo pagamento, né? O CGRH, ele vai ser o órgão responsável. O programa psicólogo na escola está vinculado ao CGRH, porque é uma contratação do Estado e vai implicar em pagamento de horas dos psicólogos, tá? E o Conviva, porque nós precisamos, pelo menos, conhecer. Já estou adiantando uma ação nossa. Nós já conversamos com vocês em outras oportunidades que nós precisamos, por e-mail, tá? Por e-mail, já foi na circular, para o e-mail do gabinete, nós estamos fazendo o levantamento de todos os atendimentos realizados e encaminhamentos das escolas para os órgãos da rede protetiva. Porque, às vezes, vocês atendem o aluno, vocês fazem o encaminhamento, mas nós, da diretoria, não estamos sabendo disso. Então, nós vamos, de novo, insistir. Já foi por circular, então, vai vir para o gabinete essas informações, no e-mail institucional do gabinete, e que eles vão repassar para nós. E nós estamos fazendo uma planilha com todos os nomes das pessoas e os casos, as datas, e para que rede protetiva foi encaminhado. Tá? Aí vocês mandam o relatório e a gente alimenta a planilha, ok? Para o atendimento individual em instituições emergenciais, do estudante deverá observar os objetivos da proteção integral disposto no ECA. Então, o psicólogo sabe muito bem, porque para a gente fazer o atendimento individual do aluno, mesmo emergencial, a gente vai ter que tomar esses cuidados, tá? Excepcionalmente, poderá ocorrer a necessidade de atendimentos em dias não úteis, em função de eventos imprevistos de impacto relevantes. Então, a gente entendeu que estes casos, por exemplo, se houve, o pessoal do Plínio está aí, todo mundo sabe de São Sebastião, tudo o que aconteceu. Se os psicólogos estivessem conosco naquela época, com certeza, eles iriam trabalhar um pouquinho a mais, certo? Então, nós estamos entendendo que sim, de eventos imprevistos, impactos relevantes, de repente, né, a gente não quer que aconteça, mas de repente tem uma crise de ansiedade coletiva na unidade escolar, né? Isso é imprevisto, né? E se de repente nós já fizemos essa ação, nós tivemos um caso em uma escola e que nós deslocamos o psicólogo para fazer esse atendimento. Não era o dia nem o horário dele estar lá, mas ele se deslocou e aí ele fez esse atendimento.
tá? Então, isso nós também vamos conversar um pouquinho com vocês. Em caso de eventos imprevistos na unidade escolar, a contratada deverá apresentar parecer técnico e proposições de ações para mitigação dos efeitos no prazo de 24 horas. Isso daqui cabe à empresa. O que que nós tivemos hoje? E vocês já tiveram pelo WhatsApp, né, a informação. À 1h30 da tarde, teria uma live da Secretaria da Educação sobre os psicólogos e a apresentação desse programa. Tanto que nós mandamos informação para vocês. Nós vamos apresentar a live, né, participar da live, e depois seria no YouTube, porque os psicólogos não têm acesso à sede, né? E depois nós estaríamos ao centro de mídia também. E nós estaríamos depois fazendo nossa reunião. Essa live já foi alterada devido ao problema que está acontecendo em São Paulo. Acho que todo mundo está sabendo que hoje o metrô está parado, os trens estão parados, né? Tem uma greve na Grande São Paulo, inclusive hoje é ponto facultativo determinado pelo governador, né? Para a capital. Então, a situação, eles resolveram mudar para amanhã, tá? Então, está previsto para essa live acontecer amanhã, às 15 horas. Ok? Próximo. E aí, nós já vamos entrar no relatório, que quem já recebeu... Por que que eu estou dizendo quem já recebeu? Porque a maioria das escolas estão recebendo, né? Tem um grupo de psicólogos, o Paulo, que é o psicólogo de Ubatuba, que ficou porque ele mora lá em Ubatuba, então ele já passou em todas as escolas. Mas os psicólogos que estão cobrindo São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba ainda está passando nas escolas, certo? Então, toda a escola vai receber um relatório de atividade. O psicólogo entrou na escola, ele foi orientado a colocar a hora que ele entra, nome, data, local de trabalho, se ele está na diretoria, se ele está na unidade, o nome, e aí a atividade que ele desenvolve. Nós pedimos e nós orientamos, São Paulo está pedindo uma planilha de preenchimento, horário de entrada e horário de saída, para organizar melhor o nosso trabalho e o trabalho deles também, porque vocês estão sabendo que são 10 escolas no mínimo por cada psicólogo. Então, nós recebemos até essa data 4. Nós dividimos as nossas escolas, então eles vão estar fazendo 3 horas dia na escola, conforme cronograma. E nós fizemos a opção de fazer com que eles também vá em todos os períodos, tá? Então, a escola é manhã, tarde e noite. Então, eles vão fazer rodízio em todos os períodos. Eles estão todos informados, todos receberam essa agenda, certo? Cada psicólogo recebeu essa agenda. Na sexta-feira, fizemos uma reunião com eles e eles já receberam a agenda, ok? Então, vocês vão ter acesso à agenda do dia que eles vão nas escolas de vocês. Por que não a agenda total? Porque, às vezes, pode ter que ter trocas. E nós estamos tentando organizar da melhor forma possível, tá? Então, eles vão escrever o que eles fizeram, escutar, observar, fizeram reunião com a equipe gestora, fizeram reunião, teve a reunião ali com o supervisor, se ele vir para a diretoria, ele vai fazer reunião com o supervisor dele, ele pode fazer reunião com outros psicólogos, ele pode fazer com professores, e se for outra atividade, coloca outras. E as atividades propostas, né, as ações propostas, foi o alinhamento, foi devolutivo, foi orientação, construiu a proposta com gestores, produziu o trabalho, construiu materiais, né? Então, tudo isso, e aí nós colocamos no documento descrição do trabalho realizado. Colocamos várias linhas para que ele possa descrever ali. Não se esqueça, duração de trabalho. Ele entrou às 3, ele saiu às 16, ele entrou às 14, ele saiu às 18. Vocês vão organizar esse horário para que eles cumpram. Por enquanto, nós determinamos que será 3 horas por escola. Sim. Nós tivemos, vocês sabem que nós temos São Sebastião da ponta a ponta, né? Só exemplificando São Sebastião, Ubatuba, então. Então, nós organizamos para que os psicólogos sejam. Às vezes, em alguma escola, ele vai ficar um pouco maior de tempo, né? Por quê? Porque a Costa Sul é longe, a psicóloga está saindo da Ilha Bela para ir para lá, ela não mora na Costa Sul, então ela está fazendo esse trabalho. Então, como é que nós organizamos esse material, né? Depois, terminou aqui, ciência do psicólogo.
De acordo, o responsável vai assinar. Nós colocamos lá. Por que nós vinculamos o COI do Conviva? Porque o COI do Conviva também é corresponsável desse trabalho. Ah, mas o COI do Conviva não veio no meu horário, não estava lá. Quem recebeu? Foi outro COI assina. O diretor recebeu? O diretor assina. Ah, não tem diretor, não tem COI. Ah, quem recebeu foi o gerente de organização escolar. Alguém da unidade escolar tem que validar o trabalho que ele fez. De preferência, da equipe gestora. Mas nós vamos precisar que vocês organizem isso, tá? E depois, aqui na diretoria, nós temos um fiscal do contrato. No caso nosso da diretoria, ficou a DINA, que é a PEC, então todos os relatórios serão assinados por ela. A Secretaria de Educação determinou que podia ser o PEC, então ela vai estar assinando todos os relatórios e vão ser arquivados na DE, os originais, porque as cópias nós solicitamos que vocês arquivem na escola. Abram a pasta, xeroque esses relatórios, isso é dinheiro público. E o Tribunal de Contas pode, qualquer hora dessa, pedir comprovação de quais são as horas e quantidade de horas que os psicólogos trabalharam, tá? Não custa. Abram a pasta, coloquem lá psicólogo na escola, vão colocando as cópias. Aconteceu alguma atividade extra? Pode colocar no portfólio. Vocês vão organizar e da melhor forma possível essas informações na escola. Tá ok? Próximo. E aí a gestão do serviço, né? Horário de prestação do serviço. Ah, supervisora, o psicólogo pode ir no domingo? A Secretaria de Educação diz que ele vai trabalhar de segunda a sexta no horário de funcionamento da unidade escolar. Das 7 da manhã, essa escola funciona, até as 11 da noite. Essa escola funciona das 7h30 até as 9h15, das 7h30 às 9h15. Quantidade de horas? 30 horas semanais. Qual é o local de trabalho? Nas escolas de atendimento do psicólogo. Então, ele virá para a diretoria? Sim, mas o foco é que ele esteja na escola. Por isso, nós organizamos dessa forma, tá? O que cabe à direção da unidade escolar? Orientar o profissional ao atendimento conforme instruções, do CGRH e do convívio. Nós tivemos a fala deles, né, na sexta-feira, foi muito interessante, porque quando eles chegam no balcão da secretaria, eles perguntam, né? Eles se apresentam. Quando eles falam que é o psicólogo, diz que todo mundo levanta, sai correndo e vai, coloca ele para dentro e tal. Então, eles nos falaram que eles foram muito bem recebidos pela escola, né? As escolas receberam, então a gente já parabeniza vocês, porque eles estão se sentindo acolhidos, né? Então, a nossa função é essa, é orientar, é atender, é fazer a interlocução entre o profissional e a equipe pedagógica, alunos e responsáveis. Então, a equipe gestora está para isso. Por isso que a primeira ação que nós pedimos que eles fizessem fossem conversar com a equipe. É a escola que vai apresentar a escola para a equipe gestora que vai apresentar a escola para esse profissional que está chegando, né? Qual é o PEC do Conviva? O PEC do Conviva, ele vai orientar o profissional sobre as ações do plano de melhoria de convivência, para que esse possa apoiar a elaboração e desenvolvimento. De novo, nós vamos retomar com vocês, está prevista, de novo, uma reunião dia 26 de outubro, com todos os COIs, e nós vamos tentar organizar para que todos os psicólogos estejam presentes conosco, tá? Porque daí a gente quer, pelo menos, setembro, metade de setembro, o Paulo atendeu as escolas de Ubatuba, eles vão ter tempo de passar em todas as escolas, né, no mês de outubro, e dia 26 de outubro a gente pretende conversar com vocês, todo mundo presencialmente, e para que a gente possa aí pensar já qual é o plano, pelo menos essas ações pontuais aí, outubro e novembro, que vocês vão desenvolver, tá? Coordenará as ações, visitas e lançará em sistema as horas trabalhadas. Então, a própria secretaria disse que, por enquanto, eles estão organizando e vai ser viável a construção de um sistema no qual nós vamos lançar as horas trabalhadas para efetivamente
ter aí o pagamento desses psicólogos, tá? E esse relatório vai ter que ser lançado até 5 dias úteis. Diretoria de ensino, distribuir os profissionais das unidades escolares conforme alinhamento com o convívio e necessidade assimilada. Então, nós estamos tentando organizar da melhor forma possível para que todas as escolas tenham este profissional. Certo? Algumas vezes esse profissional uma escola pode precisar, Márcia, aconteceu um evento maior, nós vamos tentar remanejar. Mas a ideia inicial é que todos tenham pelo menos 3 horas aí dentro da unidade escolar, rodiziando os turnos da unidade, tá? Diretoria sede deve alocar e orientar os supervisores, como nós já conversamos com vocês, a nossa diretoria é a diretoria sede, né, e a Gisele está aqui. Realizar a primeira validação do relatório e assiná-lo. Então, esse relatório está sendo elaborado e nós já estamos mandando, a partir de hoje, né, mais tardar, após essa reunião, nós já estamos mandando para São Paulo esse relatório mensal, tá? E o CGRH vai validar a quantidade de horas trabalhadas, vai avaliar o desempenho dos serviços executados e o cumprimento do plano de trabalho, contrato e editado, e validar o relatório de serviços prestados antes de realizar os pagamentos, os devidos pagamentos. Por que vai acontecer isso com o CGRH? O psicólogo tem uma planilha no qual ele vai preencher todas as horas, nome de escolas e dias que eles fizeram o atendimento. A diretoria vai mandar a planilha a partir dos relatórios. O CGRH vai checar essas informações para efetivar o pagamento deles. Certo? Então, próximo. Aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas é a quantidade de psicólogos, quantidade de escolas, quantidade de supervisores e as diretorias. Cabe nós informarmos a vocês que Caraguatatuba, Guaratinguetá, Jacareí, Pindamonhangaba, São José dos Campos e Taubaté, a quantidade de psicólogos são 32, a quantidade de escolas são 319 e a quantidade de supervisor é um supervisor por polo, tá? Tem uma proposta que eles vão ampliar isto, vão contratar mais psicólogos, mas, por enquanto, nós estamos entendendo. Como nós tínhamos 40 escolas, nós recebemos 4 profissionais. E uma supervisora que é do polo. Tá? Então, por enquanto, a gente entende que é isso que nós vamos estar recebendo. Mas, se chegar mais alguns, a gente vai, com certeza, reorganizar os setores e redistribuir as escolas. Certo? Essa é a apresentação geral. Isso vocês já receberam, isso já foi por circular, né? E aí eu queria saber se tem alguém que tem alguma dúvida sobre esse aspecto que nós apresentamos. Tem alguém que tem alguma dúvida? Eu não vou fazer a pergunta quem já tinha lido, tá? Certo? Mas tudo bem. A gente sabe que é muita informação, mas tem alguém aqui. Evelise. Oi, tá Oi, me querida. ouvindo? Vocês estão me Sim, ouvindo? É porque eu não estou sem câmera aqui. sim, Minha câmera não está funcionando. Eu conheci a psicóloga hoje, tá? Eu cheguei aqui sim. na escola, ela já estava aqui, eu conheci ela hoje, e aí vou começar a fazer esse trabalho de equipe. Apresenta primeiro aos professores, ou eu já posso, tipo, pegar um grupo de alunos para ela conversar? Então, a ideia, Belize, de novo, é que vocês, como equipe gestora, vocês estabeleçam com ela toda essa apresentação da comunidade, dos professores, porque cada unidade tem uma especificidade. Se, de Sim, repente, vocês acham que depois dessa conversa, dessa orientação, ela conhecer a equipe, que o trabalho possa ser direcionado para os professores, ok. Se vocês acharem que esse trabalho precisa ser direcionado para grupo de alunos, ok. Se vocês acharem que esse trabalho pode ser direcionado com as famílias da escola, ok. Como é que a secretaria está entendendo? É vocês, enquanto instituição, que vão estar direcionando esse trabalho com esse profissional.
Ok, tá? entendido, Lembrando em Márcia. consideração da coletividade, sempre coletividade. Sim, Sim, já, eles nos disseram na sexta-feira que eles já atenderam alguns professores separadamente, mas qual é a função deles? É entender separadamente com encaminhamento para a rede protetiva. tá. Atender aluno individualmente, se necessário, se o caso realmente for necessário, para eles encaminharem para a rede protetiva, tá? A gente sempre vai ter que entender que não é em clínica. Clínica eu Sim, vou ser atendida sozinha, mas na instituição sempre é o coletivo. Então, é vocês que vão conversar com ela, é vocês que vão orientá-la, né? A sua é a Maria Eduarda, é isso, né? sim, sim, é. Né? Então, Eu assim, conheci ela hoje, semana passada ela veio, mas foi no período da manhã, eu não sim, estava, e hoje ela veio já para tá. pegar o período noturno. Por isso que, assim, viu, Evelise, a gente fez a opção de fazer esse rodízio nas escolas, porque a gente também sabe que o COI do convívio não fica de manhã, tarde e noite, né? É, Então, a gente está fazendo. Então, eles vão passar pela equipe do período da manhã, e às vezes a questão é mais noturno, às vezes é mais o período da manhã que precisa um pouco mais de atendimento. Como são só 3 horas, a gente entende também que é pouco, né? A sim, gente sim. entende, mas é o que é possível neste momento, né? Eles podem fazer até 10 horas dia. São Paulo autorizou isso, mas não adianta o psicólogo ficar 10 horas dentro de uma escola, que a gente sabe que tem outras que precisam ser cuidadas também, Com né? certeza. Então, nós optamos por isso. Então, eles vão ficar 3 horas fazendo rodízio, conforme os períodos que a escola tem, Tá tá bom, bom? obrigada, Márcia. Tá? Próximo, tem alguém que queira mais alguma dúvida? Então, podemos acelerar? Acelerar no próximo assunto, certo? O que que o São Paulo nos pediu, né? Nesse processo todo, vocês percebem que é construção, né? E aí nós recebemos um termo de referência. O termo de referência é, é pode, a Dina vai, não vou ler todos, são só mais de 17 páginas, acho que são 17 páginas, se não me engano. Eu não vou fazer essa leitura, né? Os psicólogos receberam, tá? E aí São Paulo nos mandou isso. O que que eu quero destacar, né? Sobe só um pouquinho, Dina. Lá em cima mesmo. Pode subir só um pouquinho lá em cima. O que que eu quero destacar? Que nós temos um governo, uma secretaria, nós temos uma coordenadoria de gestão de recursos humanos, certo? Nós nunca podemos esquecer que não é, esquecer que é uma contratação. É uma empresa que está sendo paga para desenvolver um trabalho, certo? E aí, Departamento de Planejamento e Normativas de Recursos Humanos e o Centro de Qualidade de Vida. Vocês sabem que a Secretaria de Educação tem um Centro de Qualidade de Vida, então, é esse grupo que está à frente desse trabalho. Termo de referência para a contratação do serviço de psicólogos na escola, na rede estadual de educação, tá? E aí, o órgão é Secretaria e Coordenadoria de Direção de Recursos Humanos. Pode subir um pouquinho? Tá? E aí eu só vou ler essa primeira parte, porque eu acho que é importantíssimo a gente conseguir qual é o objeto dessa contratação. Contratação de empresa especializada com vista à prestação de serviço de psicologia para compor as equipes multidisciplinares da diretoria de ensino, conforme diretrizes da Coordenadoria de Direção de Recursos Humanos, através da alocação de 534 psicólogos e 16 supervisores para atender demandas da Secretaria Estadual de Educação junto à rede de ensino, por meio de atendimento presencial, conforme as especificações quantitativas e obrigações contidas neste termo de referência em atendimento à Lei 13.935/2019. Então, primeiro, Márcia, pode ser online atendimento? Não, é presencialmente. Segundo, tem todos esses psicólogos que a empresa vai fornecer, nós estamos com 4 desses 534, ok? Então, 16 supervisores, nós estamos com um supervisor. E aí a lei, de novo, sempre vai estar presente. E aí nós vamos passar todo ele corrido, Dino, pode passar, que eu não vou ler, e vocês não receberam. Vocês receberam o quê? Nós fizemos um recorte
do que compõe a contratação, né? Então, tem a contratação de 30 psicólogos, 16 supervisores, a prestação de serviço deverá respeitar o período de segunda a sexta, de acordo com o horário de funcionamento das unidades escolares. O psicólogo deverá interagir, conhecer e serem presentes nas unidades escolares, visando o conhecimento da comunidade escolar. Os psicólogos deverão buscar conhecer a realidade social da região onde forem inseridos para facilitar na análise da comunidade escolar. O que eu disse a ele, vocês sabem de cor. A escola está na mesma rua, só atravessa, né? Passando de um lado para o outro, são escolas diferentes. Não é porque a escola vizinha está ali do lado, é no mesmo bairro, que a realidade da escola é a mesma. E nós temos essa realidade na nossa diretoria. Nós temos escolas que são vizinhas, né? Mesma rua e que são realidades diferentes. Então, ele precisa conhecer e ajudar. E quem vai ajudá-lo a conhecer, para interagir, para verificar, para analisar a realidade escolar são vocês. A realidade social da região é vocês que estão inseridos nessa escola. Tá? Em até 60 dias, a contar do início das atividades do contrato, os psicólogos deverão apresentar relatório com os diagnósticos iniciais. Mas, Márcia, são 60 dias, sim. Então, o Paulo começou dia 12 de setembro, 18. Né? 18 de setembro, certo? Então, o Paulo vai contar 60 dias para fazer, pelo menos, os diagnósticos iniciais que estão sob a sua responsabilidade e propor ações de plano de intervenção. Lembre-se que o contrato são 30 meses. Então, nós só iniciamos o começo, nós estamos no início desse processo, tá? E aí, intervir, né? Pode subir um pouquinho. Intervir em conjunto com a equipe do convívio. Na elaboração do relatório, os psicólogos deverão observar o disposto no Código de Ética de Psicologia, em especial os previstos no artigo 6º, B, 9º e 10º sobre o dever do sigilo profissional. Vocês sabem muito bem que, às vezes, quem já fez psicoterapia, quem já fez terapia, quem já participou de grupo de atendimentos, tudo que a gente conta para um psicólogo, ele não pode sair contando aos 4 ventos, certo? A gente sabe disso. Então, o sigilo profissional, da mesma forma. Muitos alunos vão procurar o psicólogo, muitos alunos vão procurar vocês, e o sigilo profissional, não somos psicólogos, mas a gente sabe que não dá para a gente ficar contando aos 4 ventos. Então, ele poderá optar pela quebra do sigilo profissional, baseando-se na decisão na busca do menor prejuízo. Nesse caso, o psicólogo deverá restringir-se a prestar as informações estritamente necessárias. Às vezes tem algumas coisas que ele pode dizer, ó, atendi o grupo tal e o grupo tal está com essa demanda, né? Então, mas ele está quebrando o sigilo dele? Não. Ele está dando informações para que possa construir algumas outras intervenções, tá? Fundamentado nos diagnósticos iniciais, o psicólogo poderá propor a divisão do seu trabalho nas unidades escolares de forma equânime, a fim de permitir maior interação com as comunidades escolares mais necessitadas. Isso nós conversamos com eles, sim. O que acontece? Vocês sabem que tem 10 escolas, e essas 10 escolas, às vezes, a escola X, ele chega lá e fala assim, olha, nós não estamos com problema nenhum, nossa escola está tudo fluindo, está desenvolvendo, nós não estamos, né? Então, para esse psicólogo, é vocês que vão apresentar. Ele vai nos trazer e dizer assim, olha, a escola X, nesse momento, acha melhor, tal, trabalhar mais pontual, talvez de 15 em 15 dias, né? Mas a escola Y, ela está realmente com muitos problemas, a questão relacional está muito séria, então nós vamos poder, dentro do que o termo de referência propõe, a partir da análise dele, análise de vocês, a gente reorganizar equanicamente, né, aí a distribuição dessas obras, tá? Fundamentado nos achados dos diagnósticos da comunidade escolar, o psicólogo deverá criar planos de intervenção para que estudantes, docentes, pais e demais funcionários visem compreensão dos papéis dos diversos autores que compõem a comunidade. O psicólogo deve conhecer e se inteirar da atividade educacional para assim desenvolver mais adequadamente determinadas áreas de intervenção e o trabalho envolvendo toda a comunidade escolar.
professores, pais, funcionários, estudantes. Qualquer trabalho realizado com desses segmentos deve ter como princípio a coletividade, visando o bem de todos, de todos, de todos e de todas. Então, de novo, a gente vai trabalhar nesta forma. Desconstrução de violências e preconceitos, acolhimento da imprevisibilidade, compreensão e inclusão da diversidade humana, resolução de conflitos. E aí nós já lemos isso hoje, lembra? E isso tudo foi lá na apresentação do psicólogo. Desenvolver habilidades, melhorias do processo de escolarização, contribuir com a especificidade da observação do diálogo sobre os processos psicológicos na relação família-escola. Ou seja, eles pegaram os termos do termo de referência e lançaram naqueles slides que a gente apresentou, tá? Então, compreender as desigualdades sociais e direitos humanos e criação de grupos de apoio. Então, os itens acima mencionados não constituem uma lista taxativa no que concerne as metas de atendimento do psicólogo da comunidade escolar, devendo o profissional adequá-la ao diagnósticos e objetivos tratados. Ai, Márcia, nós vimos tudo isso, mas a nossa escola, o nosso maior objetivo é esse. Então, nós vamos conversar e vamos verificar. Sempre que necessário, o psicólogo deverá readequar as formas de intervenção para o melhor atendimento da comunidade escolar. Ok? Então, o documento, ele continua, né, dizendo que identifica necessidades de maiores, então, a disponibilidade do psicólogo. Então, ele tem que ser cadastrado no Conselho Regional de Psicologia, e aí vai todos esses serviços previstos, tá? É um documento interno, é um documento que nós disponibilizamos para os psicólogos e achamos que não deveríamos distribuir para vocês, porque é um documento de contrato, está preso aqui na diretoria, né? Preso no sentido assim, está guardado na diretoria, mas que alguém tiver interesse, está à disposição também, tá? É isso sobre o termo de referência. Tem alguma dúvida acerca disso? Tem alguma dúvida? Não? Certo? Por que que é importante a gente estar conversando com vocês de uma forma, assim, tecnicamente, a reunião a gente propôs em 1 hora mesmo, vocês foram convocados até às 16 horas, mas, assim, a nossa parte técnica, digamos assim, é isso, né? Acho que, não sei se a Gisele entrou, conseguiu entrar? Gisele, você conseguiu entrar? Então, numa outra oportunidade, presencialmente, a Gisele vai se apresentar para vocês, e eu gostaria de ouvir, pelo menos, 1 ou 2 ou 3 relatos aí, dessa primeira experiência, dessa primeira conversa que vocês tiveram aí com o psicólogo, e se vocês já estão pensando em alguma ação. Quem já teve a participação, se alguém quer falar dessa experiência, como foi conversar com eles, o que sentiram, o que perceberam. Nós convidamos eles para estar presente também conosco. Não sei se tem algum deles aí presente, eles estavam nas escolas. Nós temos os 4, então, para que vocês saibam, é o Paulo Henrique, que ele está responsável por Ubatuba, né? Então, por Paulo morar em Ubatuba, ele ficou com as escolas de Ubatuba, né? Menos o Áurea, porque o Áurea ele foi passado para a Maria Eduarda, tá? A Maria Eduarda, por morar no sertão da Quina, ela pegou o Áurea e veio entrando em Caraguatatuba, tá? Algumas escolas de Caraguá. O Carlos Henrique, ele mora em Caraguatatuba, então ele ficou com a outra parte das escolas de Caraguá e mais uma parte das escolas até do centro de São Sebastião, tá? E a Janaína, que mora na Ilha Bela, pegou as escolas da Ilha Bela e as escolas da Costa Sul, tá? Mas eu queria ouvir vocês um pouquinho. Quem quer falar? Se ninguém quiser falar, da experiência de ter recebido, como é que perceberam? Dulce, pode falar.
Recebemos ela aqui na sexta-feira, adorei, a gente teve uma conversa, definimos algumas ações que vamos propor. Eu até não entendi porque a gente tinha combinado que ela começaria hoje na terça, ela acabou não faltando, né? Aí atrapalhou um pouco. Eu A gente tinha explico. definido. Eu explico. O que aconteceu? Desculpa, eu não lembro o seu nome. Rodrigo, Rodrigo, aqui são muitas pessoas, Rodrigo. Ela nos disse isso na sexta-feira, que vocês organizaram bem a vida dela, né? Que vocês iam chegar, entrar e tal. O que acontece com a Janaína? Nós estamos organizando a vida dela, porque ela sai da Ilha Bela, atravessa a balsa e ela vai para a Costa Sul. Então, a ideia é que ela atenda vocês da melhor forma possível, mas não dá para ser toda terça-feira. Não dá para vocês entenderem, vocês precisam entender que assim, não dá para pegar o psicólogo toda terça-feira, ou toda quarta-feira, ou toda quinta-feira. Nós gostaríamos que fosse assim. Mas se nós fixarmos ela em escola no dia que vocês acham que pode ser, ela não consegue atender outras escolas. Então, ela está com o Plínio, ela está com o Dulce, ela está com o Sebastiana, ela está com o Valquírio. Então, nós fizemos, inclusive, na sexta-feira, conversamos bastante com ela. Ela está um pouco desgastante para ela fazer esse percurso, porque vocês sabem disso, né? Então, a Secretaria de Educação, infelizmente, ela tem diretorias que estão com 15 municípios. Nós ainda temos 4. E nós conseguimos, pelo menos assim, exceto a Janaína, adequar os psicólogos para chegar um pouco mais próximo das escolas e aonde no local que eles moram, né? Eles têm a agenda deles também. Então, eles têm 30 horas para cumprir, mais a agenda extra de trabalho deles. Né? Então, a Dina está me dizendo aqui que na quinta-feira ela vai estar no Dulce. Tá? Então, por enquanto, é assim. E eles podem passar para vocês pelo menos uma previsão da agenda por escola. Nós só não vamos disponibilizar a agenda total para todos vocês, porque ela está no Sueli, não, ela está no Áurea, não, ele tinha que estar. Certo? Então, no setor deles, a Janaína. A Janaína é do Dulce, tá? Então, assim, por enquanto, é essa organização que nós fizemos. Tá bom? Então, eu sei que vocês vão precisar atender. A gente fala assim, 3 horas são poucas? É bem pouquinho. Que a gente trabalha, sabe que o trabalho de um psicólogo, ele ficaria a todas as horas, das 7 às 11 da escola, e talvez ele teria que ter mais um período da meia-noite às 6 também, para dar conta, tá? Mas a Denise também levantou a mão. Esclareci? Então, a Denise, por favor, Denise. Bom Depois dia, a Márcia. Michele. Boa tarde a todos. Bom, nós tivemos já a visita, né, da Maria Eduarda. Ela veio na sexta, conversou comigo e com o diretor, mostramos, explanamos toda a questão da escola. E no dia nós estávamos com uma aluna tendo uma crise de ansiedade, e ela mesma se prontificou, depois da nossa conversa, em conversar um pouquinho com a menina. E a segunda, que foi ontem, nós conversamos com a menina, ela conversou junto com a coordenadora, né? E ela disse que foi muito boa a conversa. Tá? Então, o contato já foi bacana. E hoje recebemos ela novamente no período da manhã. Ela fez um atendimento, conversou um pouco com o Grêmio da escola, para saber deles também, né? Como eles têm a escola e o que está sendo necessário. E depois ela passou de sala em sala com uma funcionária, se apresentando, conversando. Aí os alunos perguntaram para ela quanto que seria cada sessão. Né, que é gratuito. E agora amanhã a gente tem a TPC, aí a gente vai pensar na melhor estratégia para que ela possa atender. Já passou para nós os horários, tudo certinho. Para nós foi bem benéfica a presença dela, já que era o que todo mundo sempre pedia, né? O psicólogo presente na escola. Tem a princípio agradecer e a gente está satisfeito. Tá. Então, Denise, estou clareando, assim, eles falaram muito na sexta-feira que nós vamos fazer, talvez faltou essa informação, uma vez por mês, preferencialmente ao último dia do mês, né, ou 2 dias antes. Nós precisamos entre 5 dias, fechou o mês, 5 dias após temos que mandar a planilha para São Paulo. Então, nós vamos recolher todos os relatórios deles nesse último dia do mês, digamos assim, né?
Então, eles nos trouxeram na sexta-feira e nos falaram que sim, que os quatro, eles discutiram um pouco sobre a questão do Grêmio Estudantil, né, de como eles podem articular. E a gente achou bem viável essa questão de vocês estarem com eles, articulando o Grêmio Estudantil com a questão dos alunos, né? Então, o Grêmio já né, são 12, né? Se eu não me recordo aí, acho que são 12 integrantes. Então, é bem possível que esse Grêmio, inclusive, nós temos um gremistas que é do Conviva. Então, certo? Que então pode estar fazendo esse gremista também na articulação. Então, eles discutiram bastante essa estratégia, porque eles também, gente, não pensem em vocês, porque assim, o que a empresa pediu? A empresa pediu 2 anos de experiência, certo? E eles têm 2 anos de experiência, outros, alguns mais. Mas a empresa não pediu que tinha especialização, mestrado, doutorado em educação, certo? Então, eles também estão aprendendo, e quem vai estar auxiliando no desenvolvimento desse trabalho institucional são vocês mesmos, né? Então, é interessante que construam com ele, pensem, organizem da melhor forma possível, e assim, eu vou usar a palavra, é muito duro, mas a gente vai usar, e da melhor forma possível, mas essa pessoa que vai compor o nosso trabalho na nossa escola, tá? Perfeito. Michele, por favor. Boa tarde. Boa tarde, querida. Eu tenho 2 dúvidas. A Pois primeira, não. eu queria saber se eles já passaram em todas as escolas, que eu estou voltando de férias, né? Voltei ontem. Não. E- Não. Não, né? Não, porque o Paulo, que é esse nosso primeiro psicólogo que chegou, porque como é que funciona? São Paulo nos manda uma lista. E aí nós recebemos a primeira lista que tinha o Paulo indicando para a diretoria de Caraguá. E depois veio outra lista, 18 de setembro, não veio ninguém. E depois nós recebemos um e-mail com o nome de 3 psicólogos que viriam. Nem a lista veio e-mail. Então, nós organizamos a semana passada e eles começaram a passar nas escolas a semana passada. Então, a Dina está vendo a agenda aqui, então está previsto, ele é o Paulo, né? Alcides. Maria Eduarda. Maria Eduarda na segunda-feira. Ah, tá. Tá bom? Então, eles estão passando mesmo nas escolas essa semana aí. Ah, então tá. Tá bom? Outra coisa que eu queria perguntar, não sei se, né? Eu dei uma olhada nas circulares, estava dando uma lida, né? Eu retornei. E eu vi sobre a autorização, né? Essa autorização eu entrego para todos os estudantes da escola? Então é o seguinte, lembra do Psicologia Viva? Eu vou responder conforme o Psicologia Viva. Inclusive, eles mandaram um tutorial. Por quê? Porque se você carregar na sede, você vai perceber que ainda está vinculado, né? Só se mudaram, mas estava Psicologia Viva com o nome de todos os alunos. Lembra disso? Então, assim, a minha orientação é que vocês passem para todos os alunos. Por quê? Porque eu não sei se amanhã o João ou o Pedro vai ser atendido. E é um jeito dos pais também saberem que vocês estão com esse programa na escola. É um jeito de vocês... Sim, a Dina disse que colocou no grupo aqui a autorização, tá? Então, assim, qual é a ideia? É que vocês divulguem isso. A Secretaria de Educação está pagando, está contratando, a escola vai ter. Então, a minha orientação é que vocês passem para todos os alunos. Certo? Essa é a minha orientação. Tá bom. Agora, tem escola que fala assim, não, mas eu acho que tem que ser passado todo. Porque eles vão carregar na sede, não sei quando, mas, inclusive, eles pediram para vocês ter um tutorial dizendo que vocês podem entrar, pegar a lista dos alunos, verificar, mas aí alguns no grupo questionaram, disse que estava difícil, não sei o quê, então eles disponibilizaram esse horário, esse termo, tá? Fizemos o timbre da diretoria aí, organizamos, então vocês utilizam o timbre da escola, vocês podem utilizar isso também, porque é o programa Psicólogos na Escola. Tá? E é um jeito de vocês também se resguardarem, né? Porque, de repente, o aluno chega em casa contando, pai, eu fui atendido pelo psicólogo, o psicólogo falou isso, o psicólogo falou aquilo,
Aí o pai não sabe nem do que está acontecendo. Tá? Obrigada, viu? Imagina. Mais alguém? Todos ouviram bem? Nenhuma dúvida? Voltou? Estão me ouvindo? Está me ouvindo? Estou, mas você está travado. Tá não? Vocês estão escutando, você é amadora. Estão me escutando? Caiu, tá bom? Estão me escutando? Não. Caiu. Eles estão dizendo que estão escutando. Outra coisa, deu certo aí? Está todo mundo certo? O amador disse que o dele caiu. Acho que aí está tudo certo. Outra coisinha que eu acho que é importante a gente fazer, vou insistir, já disse, mas vou insistir. Nós vamos estar recebendo de vocês, nós precisamos que vocês nos encaminhem os encaminhamentos que vocês fizeram via Conselho Tutelar, via Vara da Infância, todos os encaminhamentos, 90% são do Conselho Tutelar. Então, façam para a gente um arquivo, mandem para o gabinete, e aí a gente vai estar alimentando a planilha. Nós precisamos dessa planilha alimentada, porque daí nós podemos estar junto com o Conselho Tutelar. Vocês sabem que no domingo teve eleição, os conselhos tutelares foram eleitos todos, né, para 2024. Então, nós vamos voltar a estar conversando com o Conselho Tutelar e ver no que é possível nas redes protetivas essa articulação para que os nossos alunos possam ser atendidos da melhor forma, tá? Eu acho que é isso. Tem mais alguma questão? Não. Alguém perguntou alguma coisa aí no chat. Deixa eu ver aqui. Agora que foi no primeiro semestre, foi pedido pelo dirigente. Então, o que acontece é o seguinte, olha, nós estamos, é até interessante, até vou retomar isso, foi até boa essa pergunta, porque é o seguinte, nós tínhamos pensado em fazer para vocês um forms, para que vocês nos dessem informações sobre os casos que vocês encaminham. Mas o nosso dirigente, ele fez aquele trabalho da busca ativa. Lembram disso? Aquela planilha foi para a busca ativa. E vocês também, eu sei que vocês estão buscando, porque eu sou supervisora, eu sei que ao fazer a busca ativa, vocês automaticamente estão trazendo alguns alunos com problemas para dentro da escola. Porque tem aluno que não frequentou o semestre inteiro, correto? Só que eu estou buscando esse aluno porque os índices estão sendo, cada dia, semanalmente controlados. Então, a busca ativa é uma ação da nossa diretoria, não da nossa diretoria, mas das diretorias, e nós estamos dia a dia sendo monitorados acerca disso. O que eu estou falando são os casos que vocês atenderam e os casos que vocês encaminharam para o Conselho Tutelar. Sim, vai ter casos de busca ativa, sim. Os alunos, vocês chamaram, o aluno estourou em frequência, né? Frequência irregular, vocês mandaram para o conselho, tá? Então, nós suspendemos essa consulta, que nós até conversamos com vocês em reunião, e nós estamos pedindo agora, porque nós estamos caminhando já para o final do ano, e a gente precisa fazer um levantamento de quantos alunos, por exemplo, da escola X, foram encaminhados para o conselho. E qual devolutiva que tiver? Entendem? Porque a gente está mandando, mas a gente precisa de devolutivos. E nós só vamos conseguir, junto ao conselho, se a gente saber desses dados. Ok? Para a gente também verificar porque o conselho tutelar não atendeu, ou o que está acontecendo. Então, a ideia é monitoramento mesmo. Quantos casos de alunos fomos encaminhados e qual é o tipo, né? Por exemplo, o aluno, às vezes, é por abuso sexual. Então, nós tivemos 15 alunos que foram encaminhados para o Conselho Tutelar por causa de abuso sexual. Nós temos 15 alunos por ser violência, né, familiar. Nós tivemos 20 alunos com automutilação.
tá? São só exemplos, tá, gente? Eu espero em Deus que só tenha um aluno de violência, só um aluno de, né? Mas a gente sabe que os dados, eles estão aumentando dia após dia, né? Então, nós temos que estabelecer redes protetivas para que a gente possa, da melhor forma, atender nossos alunos, ok? Ficou claro sobre o relatório? É o mesmo que vocês mandaram para o Conselho Tutelar, só mandar com cópia para nós. Não precisa fazer outro não, tá? Manda com cópia para o gabinete vai encaminhar para a gente. Tá bom? Mais alguém? Mais alguma? Então, assim, se não tem nenhuma pergunta mais, a gente agradece, né, a presença de vocês. Nos vemos provavelmente, né, dia 26 em reunião aí presencial, e se tiver alguma alteração, a gente manda. Qualquer coisa, qualquer acontecimento, a equipe do Convívio está à disposição de vocês, tá? Eu como supervisora, a Dina e o Amador como PEX. Ok? Agradecemos a presença de vocês e até breve. E amanhã tem live, tá? Não se esqueça, das 11 ao meio-dia live e agora das 15 às 16. Por falta de uma, prevista 2 amanhã. Ok? Então, Deus abençoe vocês e até mais nos vermos aí durante o dia, tá? Bom dia de trabalho para vocês restante aí. Até logo, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Só pergunta.